Dando continuidade, portanto, nesse terceiro vídeo da nossa aula dessa quinta-feira, dia 9 de abril. Veja aí, no slide nosso slide de número 10, portanto, veja como nós produzimos, como nós fazemos o levantamento das poligonais em campo, né? Então, no primeiro parágrafo, como visto anteriormente, para o levantamento de uma poligonal é necessário ter no mínimo um ponto com coordenada conhecida e uma orientação, certo? Uma orientação relativa ao ângulo de azimuth daquele segmento da nossa poligonal. No segundo parágrafo, veja aí, segundo a norma brasileira NBR 13.133 da ABNT, que é uma norma técnica de 1994, na hipótese do apoio topográfico ele vincular-se à rede geodésica, a situação ideal é que pelo menos dois pontos de coordenadas conhecidos eles sejam comuns, certo? Neste caso, é possível, a partir dos dois pontos, determinar um azimuth de partida para o levantamento da poligonal, certo? Esses azimuths de partidas, eles não necessariamente eles estão no início da nossa poligonal, tá? Ele pode ser medidas que estão no meio da nossa poligonal ou medidas que estão no final também da nossa poligonal. Ele pode estar em qualquer instante, ele pode estar em qualquer posição dessa nossa poligonal. Um vértice de apoio pertencente à poligonal e a observação a um segundo vértice. Muito bem. O transporte de coordenadas. Veja aí. As coordenadas, muitas vezes a gente está trabalhando em um terreno cujo estudo ele já foi iniciado anteriormente. Então a gente pode fazer o chamado transporte das medidas, né, das coordenadas feitas em um momento anterior. A gente pode transferir essas medidas, tá, aproveitando, portanto, né, o estudo anterior. Tá? Isso é o chamado transporte de coordenadas. Nenhum ponto referenciado ao Sistema Geodésico Brasileiro, CGB, faz parte da poligonal. Porém, existem pontos próximos à poligonal de trabalho. Neste caso, quando a gente tem outros pontos, efetua-se o transporte de coordenadas através de uma poligonal que a gente chama poligonal de apoio, certo? Então, como visto anteriormente, a vantagem de utilizar uma poligonal fechada é a possibilidade de verificar os erros angular e linear cometidos no levantamento da mesma, certo? No slide seguinte, continuamos falando do levantamento da poligonal. Um dos elementos necessários para a definição de uma poligonal são os ângulos formados por seus lados, né? Então a gente tem medidas, tanto medidas lineares, né, como medidas angulares da nossa poligonal. A medição destes ângulos ele pode ser feita utilizando técnicas como pares conjugados, repetição ou outra forma de medição de ângulos. Normalmente são determinados os ângulos externos ou ângulos internos da mesma poligonal. Também é comum utilizar a medida dos ângulos de deflexão dos lados da poligonal. Então veja aí, nesse terceiro parágrafo, isso mostra para nós uma situação, né, que a gente obtém as medidas angulares, elas podem ser obtidas, né, obtendo-se essa medida de ângulo, tanto de uma medida que é relativa a um ângulo externo da nossa poligonal, como medidas que é relativa, né, ao ângulo interno da nossa poligonal, certo? Muito bem, a gente fica aqui nessa aula de hoje, dessa quinta-feira. Eu peço a todos aí que responda aos exercícios, né, e damos continuidade a essa aula, portanto, na nossa aula de sexta-feira, tá? A partir do slide 14. Então, na próxima aula a gente não tem novos slides, a gente continua do slide 14, perfeito? Então, até logo e obrigado pela atenção de todos.